Então vamos lá, amiguinhos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre plano cartesiano, como escrever os pontos e como determinar a equação de uma reta que passa por dois pontos, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar como é que a gente escreve os pontos de forma adequada. Por exemplo, eu tenho o ponto A aqui, ó, que é 2, 1. Você vai olhar primeiro o eixo X e depois o Y. Então no X você vai marcar o 2, no Y 1. Então esse aqui vai ser o ponto A. O ponto B, aqui, que seria o próximo, ele é 1 no X e 2 no Y. Então, 1 no X, 2 no Y, você vai fazer o cruzamento aqui das duas coordenadas, né? Quando você tem uma das duas coordenadas sendo 0, é porque esse ponto está em cima dos eixos, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, 3, 0, certo? O 3 está na posição X, então você vai na reta X e marca o 3, ok? E esse aqui, o 4, está na posição do Y, né? Então, você vai lá no 4, no Y e marca, ok? Exatamente em cima da reta, beleza? Agora vamos pensar o seguinte, se eu tiver uma reta que passa por dois pontos, como essa aqui, ó, tá vendo ali? Ela passa pelos pontos 1, 2 e 2, 3. Então eu vou escrever a seguinte coisa, ó, ela passa pelos pontos 1, 2, o primeiro ponto ali, certo? 1, 2, e o segundo ponto é 2, 3. Ok? 2, 3. Essa reta, o que você pode esperar dela, né? Ó, ela cruza o eixo Y aqui num lugar qualquer, onde o B é positivo. Então, eu sei que o B dela é maior que 0. E o A também, porque a reta tem uma ascendência, né? O ângulo dela é positivo, ok? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que a equação da reta é a x mais b igual a y. Vou substituir x e y, ambos nas posições aqui da equação genérica da reta. Ok? Ó, o x é 1, então coloco no lugar desse x aqui o 1, vai ficar 1 vezes a mais b é igual a 2, porque aqui o y é 2 e aqui tem o y. E aqui 2, 3, então eu coloco no lugar do x 2, que é 2a, mais b é igual a 3, ok? Se eu pegar a primeira equação aqui e multiplicar ela por menos 1, ó, trocar o sinal de todo mundo, o que vai acontecer? Esse b ali de cima vai poder cortar com o de baixo. Então, ó, fica menos a, menos b, menos 2. E aí eu somo, faço o método da adição. Esse cara corta com esse, 2a menos a vai ficar a. E 2 menos 3, 1. Ok? Então, o valor de a é igual a 1. E o valor de b, a gente substitui o a em qualquer uma das equações. Por exemplo, vou pegar essa aqui, né? Vai ficar assim, ó. A mais b igual a 2. Então, o b também tem que ser 1. Concordam? Porque se o a é 1 aqui, né? Vai passar para lá subtraindo, ó, vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. Então, tanto a quanto b é igual a 1. Então, essa equação aí ela vai ser y igual a x mais 1, ok? Só isso. Agora, vamos supor que nós tenhamos outra reta, né? Ó, por exemplo, esse ponto 1, 4 e aqui 3, 2. E aí eu vou ligar uma reta aqui, certo? Vou só estender mais essa reta, só para a gente perceber algumas coisas, né? Isso aqui, ó, é o b dela. Vai ser um valor de b positivo, porque tem cossando no eixo y na parte de cima, né? Isso aqui é a raiz, ó, certo? Eu não posso falar que é 5, porque aqui ficou meio mal desenhado, mas tá aqui em algo em torno de 5, 5 e uns quebradinhos, certo? E aí, essa reta tem uma inclinação negativa. Por quê? Porque ela está descendo, né? Ela é descendente, ok? Lembrando que a nossa primeira reta, a vermelha, ela era x mais 1, tá? Então, essa aqui é x mais 1. Agora, vamos determinar a reta azul, né? Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, 1, 4. Você escreve os pontos, 1, 4. E esse outro ponto, 3, 2, não é isso? 3, 2. Lembra que a x mais b é igual a y, certo? E aí, você vai colocar x no lugar do x, y no lugar do y. Então, para esse primeiro aqui, vai ficar 1 vezes a mais b igual a 4. E 3 vezes a, porque é 3 no lugar do x, né? Fica 3a mais b é igual a 2. Nós vamos fazer o mesmo método da anterior. Eu vou pegar a equação, vou multiplicar a primeira, né, por menos 1, ou seja, eu vou trocar os sinais aqui para que eu possa somar e cancelar esse b. Então, vai ficar menos a menos b é igual a menos 4. E aí, eu vou somar. 3a menos a é 2a, esse b corta com esse menos b, e 2 menos 4 é menos 2. Então, o valor de a é menos 1, né, porque vai passar para lá dividindo, 2 corta com 2, vai ficar menos 1, ok? E aí, eu jogo menos 1 em qualquer uma das equações, vou escolher a primeira, ó, no lugar do a, para eu achar o b. Vai ficar assim, ó, menos 1 no lugar do a, mais b igual a 4. Passa para cá somando, b igual a 5, ok? Então, a nossa equação aqui, essa azul, ela é menos x, porque o a acompanha o x, né, menos x, lembrando que 1 você não precisa escrever, mais b, ou seja, mais 5. Tranquilo? Eu posso afirmar uma coisa para vocês, que esse ângulo aqui de cruzamento das retas, ele é 90 graus. Por quê? Foi uma coincidência. Mas toda vez que o coeficiente angular de uma reta é o inverso do oposto
da outra, isso acontece. Então, por exemplo, se aqui é 1, o inverso de 1 é só trocar o de cima pelo de baixo, vai dar 1 mesmo. E o oposto é colocar o sinal de menos, né? Trocar o sinal. Então, quando eu troco o sinal e inverto a fração, eu garanto que aquelas retas ali sejam perpendiculares, ou seja, que formem 90 graus. Eu nem sei se isso é assunto de nono ano, eu sei que é matéria do terceiro ano do ensino médio, mas se não me engano, eu já vi exercício que cobra algo do tipo, só se você sabe alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, ele te dá uma equação assim, ó, 3/4 de x mais 7 é igual a y. Aí ele fala alguma coisa lá e fala que a reta ela é inversa, ela é, desculpa, perpendicular a essa, né? Então, o que você vai fazer? Com toda certeza, se ela é perpendicular, o coeficiente angular dela é 4/3 negativo, ou seja, você trocou o sinal, era mais, virou menos, e inverteu a fração, tá bom? Aí esse b aqui varia, não necessariamente a gente vai saber o valor dele, né? Eles vão ter que dar outra pista na questão, mas se falar a questão de retas perpendiculares, o coeficiente angular delas tem que trocar o sinal, porque, tipo assim, uma tem que ser ascendente, a outra tem que ser descendente. Por isso que elas têm que ter sinais contrários, tá? E a gente tem que inverter a fração. Beleza? Então, por exemplo, você tem uma equação lá, ó, menos 1/7 de x mais 14 é igual a y. Essa equação aqui, se você quiser uma equação perpendicular a ela, tá? Com certeza, o coeficiente angular, quer dizer, o a, ele tem que ser 7x, tá bom? Tem que ser 7 aqui. Porque eu tenho que trocar o sinal, aqui tem que ficar positivo e eu tenho que inverter a fração. Se aqui é 1/7, fica 7/1, não precisa escrever 1 embaixo, ok? Agora, aqui tem um detalhe interessante. Se a gente quiser saber qual a coordenada do ponto onde essas duas retas cruzam, x mais 1 e menos x mais 5, é só a gente igualar, né? Então, fica assim, ó, x mais 1 é igual a menos x mais 5. Eu passo esse x para cá somando, vai ficar x mais esse x, 2x. Passa esse 1 para cá subtraindo, ó. Vai ficar 5 menos 1, 4. Então, x é igual a 2. Ou seja, a coordenada x aqui, ó, é 2, tá? E a y? Você substitui em qualquer uma das equações e acha o valor da coordenada y. Por exemplo, se eu jogo nessa aqui, ó, vai ficar 2 mais 1, que é 3. Se eu jogasse na de baixo, vai ficar menos 2 mais 5, que é 3 também. Ou seja, esse ponto aqui onde as duas retas se encontram, basta que a gente iguale as duas equações para achar as coordenadas deles, ok?